se orgulhasse de mim! Diga-me o quanto se orgulha, Shifu! Diga-me! Diga-me! No mundo das animações, pouquíssimos estúdios conseguem atrair o público tão bem quanto a DreamWorks. Seus filmes apresentam personagens incrivelmente carismáticos, uma excelente construção de universo e aventuras memoráveis. Quem não se lembra da jornada do Po para se tornar o dragão guerreiro, ou da evolução da amizade entre o Soluço e o Banguela? Essas histórias fascinaram a audiência de uma forma extraordinária, de modo que mesmo após muitos anos de seus lançamentos, o público ainda comenta como se fossem novidades. Eles representam a verdadeira arte e são um exemplo notável do que é cinema. Em cada aventura espetacular que esse estúdio já nos presenteou, há um elemento que a DreamWorks domina como nenhuma outra empresa: a habilidade de criar vilões. Os vilões da DreamWorks são muito mais do que simples inimigos. Eles têm uma complexidade que permite ao público compreender suas motivações, e muitas vezes acabam chamando mais atenção até do que os protagonistas. Por isso hoje neste canal, todos os 51 vilões da DreamWorks, do pior ao melhor. E os critérios que vou utilizar nesse vídeo são presença, imponência, história, motivações, carisma e realizações. E é claro, essa é apenas a minha opinião, então sinta-se à vontade para deixar seu ranking aí nos comentários. E lembrando galera, se o vilão ficar em uma posição ruim na lista, isso não significa que o filme que ele participa é ruim. Os Croods, por exemplo, não possuem nenhum vilão e mesmo assim é um excelente filme. Mas agora, sem mais enrolações, vamos pro ranking. Porém, antes de eu falar quem ficou em primeiro lugar, eu tenho que responder uma pergunta que sempre me fazem: onde eu assisto os filmes e as séries da DreamWorks? E agora eu te respondo: no Meta TV, pois lá possui todos os filmes que esse estúdio já produziu, como Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda e tals. E não bastando ter todos os filmes que foram lançados pro cinema, ainda tem os filmes que foram lançados direto pra TV, como José, o Rei dos Sonhos. E nele também tem as séries da DreamWorks, como as séries de Kung Fu Panda, de Como Treinar Seu Dragão, a série do Pinguim de Madagascar e tals. E os especiais também, como aquele especial nostálgico de Halloween do Shrek e o especial de Natal do Kung Fu Panda. E não bastando tudo isso, lá também você pode assistir a canais ao vivo, como canais de futebol e tal, além de ter todos os lançamentos do cinema e das séries. E a galera dos animes pode ficar de boa também, porque lá tem muito anime, tanto os antigos como Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, como os novos, tipo Jujutsu Kaisen. Ah, e é claro, lá também tem os filmes da Pixar, por que não? Então não perca tempo e conheça logo o Meta TV, link na descrição e no comentário fixado. Não esqueça de usar meu código para você ter acesso a algum dia de graça. Mano, lá tem até a série do Gato de Botas. Na última posição da lista não tinha como ser outro, é o Sindicato da Perdição do filme Megamente 2, que inclusive já fiz uma análise tanto desse filme como da série que se origina dele. Já vou avisando que essas são as duas piores obras da DreamWorks, pois não respeitam em nada o legado dos seus antecessores. E esses vilões, bom, eles são terríveis, não há absolutamente nada de bom para se extrair deles. Não possui carisma, não possui uma história, não tem motivações e nem o design deles é original. São eles: Homem de Lava genérico, Tempestade da Shopee, Cavaleiro das Sombras do Paraguai e o pior de todos, os caras simplesmente meteram uma cópia do vilão de Os Incríveis. Que cara de pau, mano. Puta que pariu. Ou seja, vilões ridículos dentro de um filme mais ridículo ainda. Próximo, na posição 50 vem a Camaleoa. E depois dos terríveis vilões de Megamente, eu coloco em penúltimo lugar a Camaleoa. E antes que me perguntem, não, eu não acho ela pior que os vilões de Trolls ou de Poderoso Chefinho, mas ela mereceu esse lugar na lista devido ao desrespeito com a franquia Kung Fu Panda, que possuía uma das melhores trilogias da história do cinema, com vilões absurdos como o Tai Lung e o Lord Shen, sem falar do grotesco furo de roteiro que essa vilã gerou, pois em um universo onde um panda vermelho e até um louva-a-Deus lutam Kung Fu, ela vem dizer que não pode lutar porque é pequena. Ah, me poupe galera, isso foi equivalente a um soco na cara dos fãs, e ninguém merece ir no cinema e ao invés de assistir um bom filme levar um soco na cara, né? Mas além disso, tudo que envolve essa vilã foi terrivelmente mal escrito, como por exemplo, até o poder dela se transformar em outros é inútil, pois como a pele dela fica cheia de escamas, não daria pra ela se passar por outra pessoa, já que as escamas entregariam tudo, tá ligado? Ela é tipo a versão da Shopee e da mística dos X-Men. E quando a gente lembra que no final de Kung Fu Panda 4, o Po tava apenas fingindo que estava preso, revelando que ele poderia ter derrotado ela a qualquer momento, e só não fez isso para desenvolver a personagem da Zen. Mano, ela não apresentou nenhum tipo de desafio para o Po, nem fisicamente ela conseguiu representar qualquer tipo de ameaça. Essa vilã é inútil, ridícula, horrorosa, não tem como defender. E se você quiser saber mais sobre ela, eu já fiz um vídeo só
só mostrando minha indignação para com essa personagem. Link no card aí em cima. Próximo, na posição 49 vem o Hendrix, do remake de Spirit. Anteriormente eu disse que Megamente 2 foi o pior filme da DreamWorks, mas a competição é acirrada, pois Spirit Remake é de uma podridão tão grande. Sério, é um filme tão asqueroso que fica difícil de decidir qual é o pior entre eles dois. Por isso vou deixar essa missão aí pra vocês nos comentários. Qual é o pior filme da DreamWorks? Spirit Remake ou Megamente 2? Você decide. Mas falando sobre o Hendrix, ele é um comerciante ilegal de cavalos que vende cavalos ilegalmente. Ponto. Essa é a definição do personagem. Não tem um pingo de complexidade, não tem carisma, não tem desenvolvimento e a sua motivação é apenas essa: vender cavalos. É o estereotipado vilão de filmes de faroeste. É mal porque sim, faz maldades porque sim, sem motivos ou explicações e principalmente sem presença. Eu tive que pesquisar o nome desse canalha no Google porque eu não lembrava de jeito nenhum. É muito esquecível e o pior de tudo, ele foi derrotado por 3 garotas de 10 anos. Esse cara é uma piada, meu irmão. Em 48º lugar vem os Gêmeos de Trolls 3. Rapaziada, esses vilões são especiais, pois eles conseguiram a proeza de serem os piores vilões da pior saga da DreamWorks, que é Trolls. Isso não é pra qualquer um, eu admito. Eles são tão ridículos que eu nem consegui me lembrar do nome deles. E quando eu fui pesquisar no Google pra colocar no roteiro do vídeo, nem o Google tinha foto deles, mano. Nem o Google sabe quem eles são, véi. Então não me culpe por esquecer disso, porque se nem o Google lembra, imagina eu. E eu nem tenho certeza se eles eram gêmeos, porque essa era a minha reação enquanto eu assistia a trilogia Trolls. Aí vai uma breve análise de Trolls 3. Esse filme é uma cagada completa. Muitas músicas sem a menor graça, personagens novos que não contribuem em nada para a história, uma trama sacada diretamente da bunda de quem escreveu e vilões que nem o Google sabe quem são. Você pode até pensar: ah, o Google não sabe, mas o ChatGPT sabe, né? Não! Eu fui pesquisar e nem o ChatGPT conhece esses vilões. Mano, nem o ChatGPT, velho. Isso é sacanagem. O ChatGPT citou foi os vilões de Trolls 2. Mas falando sobre esses gêmeos malditos, eles são uma dupla pop sem talento que procuram a fama roubando o talento dos cantores que realmente são talentosos. No caso, um dos irmãos do Tronco, o protagonista do filme. Carisma, eles não possuem. Desenvolvimento, também não. Algum grau de complexidade? Não. E sabe como eles são derrotados? Isso mesmo, com música. Mano, nada nesses vilões funcionam. E eu espero nunca mais precisar falar sobre eles na minha vida. Próximo, em 47º lugar, Chelsea de Ruby Marinho. Agora uma das piores vilãs dos últimos tempos da DreamWorks. Chelsea de Ruby Marinho. E lembra quando todo mundo achou que ela seria uma paródia da Pequena Sereia da Disney? E quando o filme saiu, ela só se mostrou como uma paródia da própria DreamWorks, que ficou conhecida por zoar a Disney, mas que ultimamente anda tão ruim quanto ela. E galera, esse filme é uma cópia na cara de pau de Pequena Sereia 2. Sério, o roteiro é o mesmo. Uma garota que se sente rejeitada descobre que é uma criatura marinho, então outra criatura marinha a engana dizendo que ela precisava encontrar um tridente para uma suposta salvação. A garota consegue roubar o tridente, derrota a vilã da forma mais genérica possível e fim. Esse é o filme e essa é a vilã. E diferente de alguns filmes dessa lista que possuem vilões ruins, mas que o filme é bom, o Ruby Marinho consegue ter um vilão ruim e um filme mais ruim ainda. Sério, não percam seu tempo com esse lixo. É triste, pois na época todos achavam que esse filme seria a salvação da DreamWorks, mas não, é apenas mais um filme genérico que não apresenta absolutamente nada de especial. E um dos motivos para Chelsea ocupar uma posição tão ruim na lista é que, diferente dos outros vilões, o marketing desse longa foi totalmente focado na Chelsea, sendo que o fato dela ser uma vilã é um puta spoiler do filme. A DreamWorks conseguiu o feito de estragar esse filme antes mesmo dele ser lançado. Como é que uma empresa entrega o principal plot twist do filme na porra do trailer, mano? Isso é muita burrice. Nossa, já até cansei de falar dessa vilã. Próximo, em 46º lugar, Francis de Poderoso Chefinho. O vilão do segundo filme era um bebê que queria que as crianças controlassem o mundo. Já o vilão do primeiro filme é um bebê que já não é mais um bebê porque cresceu e que odeia tantos bebês que quer substituí-los por cachorros. Dá pra levar a sério um personagem desse? Os dois vilões dessa franquia têm motivações genéricas ao extremo. Eles não têm nenhuma qualidade. Absolutamente nada de bom pode ser extraído desses personagens. Se você dormir no meio desses filmes e acordar só no final, você vai entender tão quão uma pessoa que assistiu ao filme completo, pois não há nada pra se extrair dessa franquia. É só besteira, só infantilidade. É inacreditável que o estúdio que produziu esses filmes foi o mesmo que fez obras-primas como Kung Fu Panda e Gato de Botas 2. É lamentável a decadência dessa empresa. Enfim, próximo, Dr. Erwin Armstrong de Poderoso Chefinho 2. Até o nome desse maldito é difícil de falar. O cara conseguiu ser ruim até no nome, mano. Isso é putaria demais. E tudo que envolve esse personagem é ruim. Supostamente ele é um idoso
idoso, mas na verdade é um bebê disfarçado. Mano, isso não tem o menor cabimento. Como alguém iria confundir um idoso com um bebê? E as coisas ruins não param por aí. Ele odeia os adultos e por isso quer tornar as crianças independentes, escravizando os adultos com um aplicativo de celular. E ele só tem essa raiva dos adultos porque na infância seus pais o estimularam muito intelectualmente. Tipo, isso não faz sentido. Essa é uma das piores motivações de vilões de toda a DreamWorks. É estúpido e eu só fico pensando, se ele escravizar os pais, quem iria cuidar das crianças? Esse plano não tem pé nem cabeça. E como se o roteiro desse vilão já não fosse besta o suficiente, ele ainda foi derrotado por refrigerante. Refrigerante! Que tipo de vilão é derrotado de uma forma tão ridícula? E no final, ele simplesmente se arrepende de tudo e volta a morar com os pais. E galera, os pais dele não fizeram nada de ruim com ele. Eles o amavam e tratavam bem. Esse ódio todo dele é em troca de nada. Ele nunca sofreu na vida pra ter motivos pra se revoltar. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, achei esse vilão um pouco parecido com o Leonard de Big Bang a Teoria, em que a mãe dele o tratou como um experimento a vida toda. E por isso ele tem motivos para odiá-la. Não tô dizendo que o Leonard a odeia, mas ele tem sim motivos para isso. Já esse vilão não, pois por mais que a família dele o tenha tratado como um experimento sua vida toda, eles ainda o amavam e o tratavam bem, diferente da mãe do Leonard, que o tratava feito um cachorro. Enfim, chega de falar do Leonard e do Aaron Armstrong, nome difícil do carai. Próximo, em 44º lugar, Rainha Barbie de Trolls 2. E se em Trolls 3 os vilões eram cantores de pop genéricos, em Trolls 2 a vilã é uma roqueira genérica que quer que todo mundo escute rock para ela poder dominar todos os reinos de Trolls. E do nada esse filme começou a agir igual a minha avó, que acha que todo roqueiro é um desajustado social e tem um pacto, tá ligado? Uma visão totalmente ultrapassada que simplesmente não conversa com a nossa realidade. E para mim o maior problema dessa personagem não é a representação errada que ela traça sobre os roqueiros, mas a sua motivação, que é ridícula e muito mal escrita. Não sei se vocês vão concordar, mas acredito que se o longa colocasse como vilões personagens elitistas que quisessem que todo mundo escutasse música clássica, faria muito mais sentido com a proposta do roteiro. E sabe como é a conclusão dessa vilã? Ela simplesmente desiste do plano dela quando a protagonista lhe oferece sua amizade, algo que dá pra prever que iria acontecer desde o início do filme, quando a Barbie mostra que era carente de amigos. Nem pra ter uma reviravolta interessante essa vilã consegue. E galera, aqui vem um apelo. Rapaziada, pra fazer esse vídeo eu tive que reassistir os mais de 45 filmes da DreamWorks e fazer anotações sobre cada um deles. Foi algo realmente muito trabalhoso e cansativo. Vocês não têm noção do sofrimento que foi reassistir a trilogia Trolls, um depois do outro. Nossa, foi muito chato. Foi uma experiência que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Então eu peço que você valorize o trampo e deixe um like aí no vídeo. Aproveite também para se inscrever no canal e deixar um comentário para me ajudar no engajamento. E se possível, conheça a Meta TV, que é a patrocinadora desse vídeo. Eles fornecem algum dia de graça se você usar o meu código. E se você usar, eu garanto que você não vai se arrepender, porque o serviço é muito bom. Enfim, voltando pro ranking. Em 43º lugar, a chefe de Trolls 1. A chefe é a melhor vilã da saga Trolls. Não que isso signifique muita coisa, né? E o que define ela é potencial desperdiçado. Quando comecei a assistir Trolls, eu realmente achei que seria um bom filme, pois a premissa é muito boa com um certo toque de terror, sabe? E pra quem não lembra, vamos relembrar. Os Bergens são seres que utilizam os Trolls como se fossem uma espécie de droga que lhes dá felicidade, pois teoricamente eles não seriam capazes de serem felizes sozinhos. O que é interessante, pois os Trolls são infinitamente mais fracos do que os Bergens. Então, se o Bergen achar um Troll, é hit kill, tá ligado? Pegou, comeu, matou. E existem coisas nesse filme que poderiam ser bem exploradas, como a sobrevivência dos Trolls, o fato dos Bergens serem dependentes dos Trolls, como se eles fossem uma espécie de droga para os Bergens, e a maneira como os Bergens comem os Trolls é realmente assustador, mas o filme pega todos esses elementos que poderiam ser bem desenvolvidos e manda pra puta que pariu, pois nada, eu repito, nada nesse filme tem qualquer tipo de desenvolvimento ou complexidade. É tudo muito superficial, como se tivesse sido escrito por uma criança. E sobre a chefe, sua motivação é simples. Ela quer caçar Trolls para cozinhá-los e depois comê-los. Afinal, ela é uma chefe de cozinha. Não é a melhor motivação do mundo, mas já é alguma coisa. A forma como ela manipula o rei é legal, a maneira como ela trata seus empregados é bem malvada, e o jeito que ela tenta convencer todo mundo de que os Trolls são a verdadeira felicidade fazem dela uma vilã melhor que os outros vilões dessa franquia. Pois, diferente da Barbie e dos Gêmeos, ela não canta, ela mata. Mas enfim, chega de Trolls. Próximo, Doutora Zara de Abominável. Abominável foi um filme lançado em 2019 que mais parece um delírio coletivo, porque ninguém lembra dele. Ninguém fala sobre esse filme, e eu acho isso uma tremenda injustiça, pois ele não é um filme ruim. Claro, não é uma obra-prima, mas tá longe de ser um filme ruim, pois o Abominável é um ótimo personagem que entra naquela categoria de personagens que não falam e mesmo assim são muito carismáticos. Como
Gromit de Batalha dos Vegetais e o Banguela de Como Treinar Seu Dragão. Lembrando que o Abominável não é tão bom quanto esses dois personagens que eu citei, mas ele é sim bem legal. Agora, quanto ao seu vilão, ou melhor, a sua vilã, já vou falando que ela não é grande coisa, mas ela possui uma grande qualidade que é a subversão. Quando o filme começou, eu achei que ela seria uma amante dos animais, que se sacrificaria no final para salvar os protagonistas, mas na verdade ela tentou foi matar os protagonistas, e quase conseguiu. A história dela é a seguinte: ela trabalha para um empresário que quer muito encontrar a espécie perdida dos Yetis, e no começo ela se mostra interessada em salvar a vida desse Yeti, mas como eu tinha dito antes, ocorre um plot twist e na verdade ela não se importa nem um pouco com animais, e só tá interessada na grana que eles podem oferecer, e pra ela, pouco importa se esses animais estão vivos ou mortos, ela só quer o dinheiro. O problema é que a única qualidade dela é o plot twist, que ninguém imaginava, mas tirando isso ela é uma vilã bem medíocre, suas motivações são completamente vazias, ela só pensa na grana e é isso aí, tá ligado? Não tem desenvolvimento, não tem complexidade, não tem carisma, não tem nada, fazendo com que a única coisa realmente boa nela seja a reviravolta que ninguém estava esperando. Em 41º vem As Forças de Madagascar. Agora vem um exemplo de um vilão que está numa posição ruim na lista, mas que nem de longe pertence a um filme ruim. E eles ficaram num lugar ruim pois não são o foco do filme, pois Madagascar não prioriza o vilão, e sim os conflitos emocionais entre os personagens. No caso de Madagascar, o filme desenvolve a ideia de como um leão e uma zebra poderiam ser amigos, sendo que zebras estão no cardápio dos leões. Então as forças atuam como um vilão de preenchimento, semelhante ao Morte Rubra de Como Treinar Seu Dragão 1. Elas não possuem nenhum desenvolvimento e nem complexidade, porque o filme não é sobre derrotar forças. Elas funcionam apenas como um mero artifício de roteiro para servir de ameaça aos protagonistas. E eu as coloquei na frente de outros personagens que possuem desenvolvimento porque elas não prejudicam em nada o filme em que aparecem, e também porque elas são clássicas, né? Eu adoro o primeiro filme de Madagascar e aposto que a grande maioria de vocês também adora. Então vamos para o próximo tópico. Em 40º lugar, Gorila de Os Croods 2. Já vou logo adiantando que esse vilão não faz nada. Ele aparece, logo depois é derrotado e fica por isso mesmo. Porém, mesmo que ele não faça quase nada durante o filme, ele teve sim um peso dramático na história, pois foi graças a ele que os dois protagonistas do filme conseguiram finalmente acabar com suas diferenças e se unir para derrotá-lo. Juntando isso à épica batalha que ocorre na caverna e o seu design e animação que são muito bem feitos, ele já merece ser considerado um vilão melhor que os anteriores dessa lista. Afinal, Os Croods é infinitamente melhor que filmes como Poderoso Chefinho e Trolls. Enfim, próximo, em 39º lugar, Jack e Jill de Gato de Botas 1. E agora o Bonnie e Clyde da DreamWorks. Jack e Jill são um casal de criminosos que, igual ao Gato de Botas, foram em busca dos feijões mágicos para poderem chegar na gança dos ovos de ouro, e assim ficarem ricos. Então, em vários momentos do filme, o Jack e a Jill têm confrontos com o Gato de Botas, já que ambos compartilham do mesmo objetivo. Mas tudo muda quando é revelado que eles na verdade trabalham para o Humpty Dumpty, que é outro vilão do filme e ex-companheiro do Gato de Botas. E é aí que mora o problema. Esse casal representa um baita potencial desperdiçado, pois são extremamente rasos, já que como o verdadeiro vilão é o Cabeça de Ovo, eles se tornam apenas meros capangas, em que sua única função na trama é atrapalhar os planos do gato. Sua motivação é apenas dinheiro e não possui nenhum tipo de arco que os desenvolva. Em alguns momentos, eles possuem até que um bom toque de comédia, como quando decidem adotar animais como filhos, mas essa é praticamente a única qualidade deles. No final, eles até tentam trair o Humpty, mas esse plano deles não dura nem 10 segundos, e rapidamente são esmagados pela gança. Em resumo, são vilões que têm como sua única motivação ficarem ricos e nada mais. Não são vilões ruins como alguns outros dessa lista, mas também não são bons. Próximo, em 38º lugar, Professor Fraldinha Suja de Capitão Cueca. Depois de passar por tantos vilões idiotas, chegou a hora de falar de um que é super hiper mega idiota, Professor Fraldinha Suja, que é o vilão de um dos filmes mais esquecidos da DreamWorks, As Aventuras do Capitão Cueca. Esse vilão combina perfeitamente com a proposta do filme, que é ser ridículo, dado que para um filme ridículo nada melhor que um vilão tão ridículo quanto. Sua motivação é uma piada. Ele almeja remover a parte do cérebro humano que é responsável pelos risos, para que as pessoas parem de rir do nome dele, que é Fraldinha Suja. Se for parar pra pensar, eu até me identifico e compactuo um pouco com a motivação desse personagem, pois na infância todo mundo ria do meu nome, mano, e até hoje em dia geral fica tirando onda comigo por causa do cantor de samba chamado Péricles. E ao contrário do Fraldinha Suja, que tem vergonha do seu nome, eu simplesmente aceitei que meu nome é uma merda e até coloquei como nome do canal. Então, se você se solidariza comigo, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Aproveite também para me seguir lá no Instagram, lembrando que meu Insta é Péricles Lima 1, igual o nome do canal é o nome do meu Insta. Então segue lá, galera, por favor. O Fraldinha Suja em nenhum momento é uma ameaça real para os protagonistas. Ele também foi derrotado
derrotado por 2 crianças, mas confesso que ri em vários momentos desse filme. É uma idiotice tão grande que chega a ser engraçada, tá ligado? Mas para mim, o Fraldinha Suja é um vilão que é um pouquinho melhor que os vilões de Poderoso Chefinho, ou seja, não é nada demais. Então vamos pro próximo. Em 37º lugar, Guy, do filme Turbo. Turbo, na minha opinião, é um grande filme, possui ótimos personagens com boas motivações e pelo menos eu simpatizei com todos eles, tanto os principais como os secundários. E assim como Croods, Turbo foca mais em desenvolver os personagens e a relação entre eles do que em fazer um vilão, tanto que nesse filme o vilão aparece mais no começo e só vem ter um destaque maior lá pelo final do filme. E ele segue o clichê do cinema, onde o protagonista tem um ídolo, mas que no final esse ídolo se mostra como um grande vilão. Up da Pixar faz isso, por exemplo. Então, como esse vilão não aparece muito no filme, não tem um grande desenvolvimento e em determinado momento ele chega a ajudar o protagonista, que vilão é esse que ajuda o herói, véi? Mas tenho que admitir que o embate final do filme entre o Guy e o Turbo é muito legal. Não vou falar sobre ele para não dar spoiler e para recomendar que você reveja Turbo, porque é um filme muito divertido e até injustiçado. Próximo, em 36º lugar chega o Capitão Smack, de Cada Um na Sua Casa. Esse cara não é necessariamente um vilão, pois tudo que ele faz é motivado em salvar a sua espécie, o que é uma motivação válida, porém ele faz muita merda para cumprir com esse objetivo, deixando ele ali no meio termo entre antagonista e vilão. Eu não acho ele tão ruim, pois a sua história envolve mentir e manipular as pessoas, dando assim um certo grau de realismo, pois é justamente isso que os nossos políticos fazem, mentem e omitem informações para manipular o povo. Brabo apenas. Mas param por aí as qualidades dele, já que todo o sofrimento que a sua população passa ocorreu por causa dele mesmo, que ficou com medo no meio de uma reunião, parece até eu numa entrevista de emprego, e roubou o ovo da espécie que o persegue. Enfim, ele não é o pior vilão da DreamWorks, mas anda muito longe de ser o melhor. Próximo, em 35º, Macunga de Madagascar 2. Agora chegamos no vilão que é uma paródia do Scar de Rei Leão, e já digo logo que não sou nenhum grande fã desse personagem. Desde o início do filme, o Macunga é o rival do pai do Alex, sempre com a intenção de tomar seu posto como rei, mas nunca conseguindo o derrotar em um duelo, até que o Alex volta para a tribo e o Macunga bola um plano para derrotá-lo, e assim consegue se tornar o líder dos animais. Uma história ligeiramente parecida com a do Scar de Rei Leão, mas enquanto o Scar é um dos melhores vilões da história das animações, inclusive se você quer que eu faça um ranking dos vilões da Disney, da Pixar, da Illumination, da Sony ou de qualquer outra empresa, deixa aí nos comentários que eu leio todos. Pois é, enquanto que o Scar é muito carismático e muito ameaçador, Macunga não é nada, ele é uma piada, ele é muito tonto para poder ser levado a sério. Se até os personagens do próprio filme têm dificuldade para levar ele a sério, imagina o público. Toda a sua motivação é concentrada em querer tomar o poder, e quando ele finalmente consegue isso, ele não faz nada, ele não tem ideia de como liderar um bando, ele praticamente não tem nenhuma luta no filme, não tem nenhum diálogo memorável, e no final ele é derrotado pela velhinha. E galera, tudo bem se você gosta desse personagem, eu sei que ele marcou a infância de muita gente, inclusive a minha, porque eu assisti Madagascar 2 no cinema lá em 2008, quando eu tinha apenas 7 anos. Mas não tem como negar que esse vilão não tem nada de especial. Eu coloquei ele numa posição melhor do que os anteriores por se tratar de um filme muito nostálgico para mim. Próximo, em 34º lugar, chega o Galaxar de Monstros vs Alienígenas. Agora um vilão mais ou menos dentro de um filme mais ou menos. Galaxar é o típico vilão alienígena que quer exterminar outras espécies, estilo Freeza de Dragon Ball, só que 1000 vezes menos carismático do que o Freeza de Dragon Ball. Esse vilão quer apagar as pessoas para repovoar a Terra com a sua espécie. É uma motivação bem legal, eu admito, mas o filme simplesmente não se esforça nem um pouco para desenvolver esse personagem. Ao invés disso, o roteiro desse longa prefere focar seus esforços em fazer piadas e o colocar em situações ridículas, dentro de um filme que já é cheio de piadas e situações ridículas. Caso esse filme tivesse focado em dar algum grau de complexidade para esse personagem, ele poderia sim ser muito bom, mas como eu disse antes, o foco desse vilão é apenas ser engraçado, tirando qualquer grau de ameaça que ele poderia representar. Esse vilão é tão esquecível que eu juro que não lembrava quem era. Tive que pesquisar para relembrar quem era o antagonista de Monstros vs Alienígenas. Enfim, acho que já falei até demais sobre um vilão tão mais ou menos. Próximo, em 33º, Dwayne de Os Sem Floresta. Eu tenho certeza
certeza que esse vilão marcou a infância de muitos de vocês que estão assistindo, pois Sem Floresta é um filme bem divertido e nostálgico. E quanto ao Dwayne, ele é simplesmente um exterminador que está cumprindo seu trabalho, mas o que dá destaque a ele é que ele é muito engraçado, começando pela sua calvície. E o que torna o Dwayne um vilão memorável é que ele é muito ameaçador, pois ele trata os animais como se fossem pragas, e não se importa nem um pouco se tiver que matá-los. Na verdade, esse é o grande plano dele, exterminar o que vê pela frente. E ele não faz isso apenas por ser o seu ganha-pão. Não. Ele trata como se fosse um esporte. Ele sente prazer em fazer isso. E mano, o cara que sente vontade de acabar com a vida de uma tartaruguinha é uma pessoa muito maldosa. Acho que o que estraga ele é a forma como é derrotado. Na minha visão foi um pouco fácil demais, sabe? Mas tirando esse fator, ele é um vilão decente dentro de um filme decente. Próximo, em 32º, Professor Marmelada de Caras Malvados. Agora talvez o vilão mais óbvio da DreamWorks. É aquele típico milionário caridoso que do nada se revela um vilão. E infelizmente essa é a definição do vilão de Caras Malvados. Um filme que é divertidíssimo e possui uma animação linda. Uma pena que o vilão não esteja à altura desse filme. Tipo, desde o início já tava muito na cara que ele escondia alguma coisa. Por isso acho que não ficou tão bom quanto deveria. Mas confesso que gostei bastante da parte onde ele se fantasia de velhinha. Aquilo eu realmente não estava esperando. E o plano no geral, por mais que não seja dos melhores, é divertido de acompanhar. Mas o ponto realmente alto dele é o seu contraste com os protagonistas do filme, onde eles são vistos como malvados, mas no fundo são pessoas boas. Já o Professor Marmelada é visto como uma pessoa boa, mas que na verdade é podre por dentro. Acredito que seu lugar na lista seja merecido, por ele ser um vilão divertido e também por ter um caráter oposto ao dos protagonistas. Em 31º, Advogado de B-Movie. Quando o advogado se torna um vilão, você logo imagina que o longa em questão se trata de um filme de tribunal, mas não é o caso, pois por algum motivo que ninguém na história da humanidade sabe adivinhar, B-Movie se torna um filme judicial, do mais absoluto nada. E o vilão que aparece nessa parte é um advogado gordo que é basicamente uma paródia de todos os advogados da cultura pop juntos, em um só personagem. É um cínico, é um mentiroso, é manipulador, é um charlatão. Ele é a junção de todas as características negativas que um advogado pode ter, mas acima de tudo, ele é engraçado. Os argumentos idiotas que ele usa para falar mal das abelhas são hilários, tipo quando ele a chama de incestuosas, ou quando ele deixa que o amigo do Barry pique ele só para ter mais argumentos para incriminá-las. E depois quando ele aparece numa cadeirinha de bebê, é tão estúpido que a gente até ri, sabe? Esse filme foi escrito pelo Jerry Seinfeld. Sim, aquele mesmo da série Seinfeld, que é uma das sitcoms mais influentes de todas. E eu admiro muito o humor dele, tanto que eu até tenho um livro dele, e admito que ri pra caramba, tanto de B-Movie como do seu livro. E tipo, o propósito desse vilão é justamente esse, ser engraçado, ser uma paródia dos advogados. E como ele acerta em cheio nesse objetivo, acredito que mereça esse lugar na lista. Próximo, em 30º lugar, Ken de B-Movie. Pra ser bem sincero, esse personagem não merecia um lugar tão elevado na lista, pois ele não é nada demais, mas eu coloquei ele aqui por dois motivos. O primeiro é que ele é a única pessoa sã desse filme. Ele é o único do filme que parece ser alguém normal. Ele é o único que se incomoda com o fato de uma abelha conversar com humanos e ainda querer vingança para com os humanos. Mas o segundo e mais importante motivo que me fez ter até pena desse camarada é que o humano foi corno para uma abelha. Ser corno para outro homem já é algo difícil de se lidar. Agora ser traído por uma abelha, mano, é putaria. Sério, coitado desse cara. Quando eu tava produzindo esse vídeo, tive que baixar as cenas de cada vilão que aparece na lista. E na hora de dar nome ao arquivo de vídeo desse cara, olha como eu salvei. Pois é, mano, ele não é carismático, mas pelo fato da sua namorada ter o traído com uma abelha, acredito que faz ele merecer uma boa posição na lista, pois eu senti muita pena dele. Esse cara foi tirado como otário, mano. Ser corno pra uma abelha é intancável. Próximo, Encantado de Shrek 3. Agora chegamos na franquia mais importante da DreamWorks, Shrek. E aqui temos o Encantado, que foi um excelente personagem em Shrek 2. Ele era a representação perfeita do filhinho da mamãe, mimado, arrogante, impaciente e tudo mais. E quando eu soube na época que ele seria o vilão do terceiro filme, fiquei muito animado, pois Shrek 2 é um dos filmes que eu mais assisti na infância. Nessa época meu tio tinha me dado um DVD desse filme, e eu assisti até o DVD ralar completamente e não funcionar mais. Quem nunca, né? Pois é, eu estava esperançoso de que o Encantado seria um grande vilão assim como sua mãe, e a cena de introdução dele é muito boa. O personagem naquele momento estava no maior declínio de sua vida. Ele tinha perdido sua mãe e sua reputação em uma tacada só. E aquele momento abriu margem para que o personagem tivesse um grande arco de desenvolvimento durante o filme, que infelizmente não acontece, pois Shrek 3 é uma bagunça. Muitas pessoas gostam desse filme e não tem
tem problema, mas na minha opinião ele é o pior da saga, pois ele não decide o que quer ser. Em alguns momentos o filme aborda o medo que o Shrek tem da paternidade, e em outros ele aborda o medo que o Shrek tem de ser rei. Que porra é essa, mano? O Shrek virou um medroso agora, foi? Aliado isso ao péssimo personagem que é o Rei Arthur, um personagem chato que não tem um pingo de carisma. Esses fatores tornam, na minha opinião, o Shrek III o pior filme da saga. E aí você analisa, se o filme não conseguiu desenvolver nem os protagonistas, imagina o vilão. O Encantado não é levado a sério em nenhum momento por nenhum personagem, e a forma como ele é derrotado é muito paia. Naquela cena teatral que ele bolou e tal, o Arthur simplesmente manda um discurso horroroso e por sorte consegue convencer os outros vilões a se unirem contra o Encantado. Enfim, me desculpa aos fãs de Shrek 3, eu admito que ele é um filme muito engraçado, mas na minha visão, ele é um filme medíocre que possui um vilão medíocre. Admito que coloquei ele numa posição boa apenas por ter sido um ótimo personagem Shrek 2, e por fazer parte da franquia Shrek, uma das franquias mais clássicas das animações. Próximo, Ezequiel Khan de O Caminho para Eldorado. Agora o que na minha interpretação é o pior vilão dentre os 4 filmes em 2D da DreamWorks, mas isso não significa que ele seja um vilão ruim, é mais porque os outros são muito bons. Ezequiel Khan é um fanático religioso que tem uma sede insaciável por poder e que, para agradar seus deuses, constantemente realiza sacrifícios. E o pior é que esses sacrifícios são realizados com seu próprio povo, e o filme não nos poupa em mostrar cenas cruéis em que esse sacerdote faz essas maldades. Ele argumenta que os habitantes daquela terra são pagãos pecadores e que por isso mereciam perder suas vidas. Esse cara é muito mau. O engraçado é que o que mais atrai ele para sua religião é justamente a violência em que lhe é permitido praticar, mas o que torna esse vilão um pouco pior é quando ele invoca aquele monstro no final. Eu não gostei porque se ele tinha tanto poder desde o início do filme, por que não tinha usado aquele em outros momentos, tá ligado? Ele preferiu usar só no final. Eu acredito que os produtores tenham colocado aquela cena no filme para ter mais adrenalina, sabe? Mas eu realmente não achei muito legal. Só que é só a minha opinião, se você gostou tudo bem. Porém, isso que eu falei não anula o fato dele ser um bom vilão, que pertence àquela espécie de vilões que fazem maldades em nome da sua religião. O que é interessante, pois ele realmente acha que o que faz é correto, por mais maldosas que suas atitudes sejam. Em 26º lugar, Vicente de O Sem Floresta. E olha aí o Sem Floresta marcando presença de novo aqui no vídeo, dessa vez com o urso Vincent, o arqui-inimigo do RJ. E digo logo que ele já ganha o ponto só pela sua voz, que foi muito bem dublada pelo grande Miguel Rosenberg, que é o mesmo dublador do Sr. Burns dos Simpsons, e que infelizmente já nos deixou. Ele é o responsável pelo principal conflito do filme, que é a busca do RJ por comida para pagar sua dívida com ele. E acredito que o principal mérito desse vilão seja a sua ameaça. Esse urso é muito assustador. Ele não vai bater ou apenas dar uma lição no RJ, não. Ele vai comer ele vivo. Então o RJ fica no clima de terror o filme inteiro, chegando até a ter pesadelos com o Vincent. Juntando isso ao fato de que ele deu pouquíssimos dias para o RJ realizar uma missão extremamente complicada, fazem dele um grande vilão. Ele mexe com o psicológico do protagonista, mano. Além de ser um dos responsáveis pelo amadurecimento do Guaxinim, que graças a toda essa aventura com o Vincent, aprendeu uma lição valiosa sobre o caminho que a ganância desenfreada pode te levar. E rapaziada, escrevendo agora o roteiro desse vídeo, que parece que não vai acabar nunca, eu notei uma pequena semelhança entre o Vincent e o Lobo da Morte, pois ambos os vilões mexem com o psicológico do protagonista, e de uma certa forma representam um fim da linha para ambos. E no decorrer desse fim da linha, tanto o RJ como o Gato de Botas amadurecem no processo. O RJ perdendo a vida por ser devorado pelo urso, e o gato perdendo a vida sendo derrotado pelo lobo, além dos dois filmes possuírem 3 vilões, sendo uma mulher, um homem e um animal. E tanto o RJ como o Gato de Botas amadureceram graças às amizades que eles fizeram no caminho. O RJ fazendo amizade com aquela tribo de animais, e o gato fazendo amizade com o Perrito e com a Kitty, sua namorada. No caso, reatando seu namoro com ela, né? E aí, você acha que eu tô viajando na maionese, ou realmente existe uma pequena semelhança entre essas duas obras? Deixa aí nos comentários. Em 25º vem um Sapão de Por Água Abaixo, um vilão que é mais lembrado pela comédia, mas que na verdade esconde uma crueldade tremenda, pois o seu plano é sádico. O Sapão é um vilão poderoso que faz de tudo para ter mais dinheiro e mais poder, com uma motivação extremamente brutal. O seu plano consiste em afogar todos os ratos que vivem no esgoto e repovoar o lugar apenas com seus filhos. Mano, o cara quer dizimar os ratos, velho. De começo você pode até achar que essa meta dele é meio vazia. Contudo, quando é revelado que esse sapo era o mascote do Príncipe Charles, que foi substituído por um rato, e aí mandaram o Sapão direto na privada, como se ele fosse um tolete de merda. Galera, foi mal pelas besteiras que eu tô falando, mas já são 4 da manhã e eu tô exausto. E agora que cheguei na metade do rank, caraca, duro, eu tô muito cansado, mano. O fato dele ter sido jogado na privada faz com que o seu ódio para com os ratos se torne ainda mais justificado.
justificável. Seu modo de agir meio elitista ajuda a dar camadas para o personagem, pois ele tem um motivo para agir dessa forma: a sua convivência com o príncipe Charles, que com certeza influenciou a maneira dele enxergar as coisas, com esse toque de superioridade, tá ligado? Enfim, é um vilão divertido dentro de um filme divertido. Próximo, em 24º, aparece o Victor Quartermaine de Batalha dos Vegetais. Esse vilão é tão bom quanto o filme que ele aparece, um clássico que marcou a minha infância. Talvez o que torne esse vilão tão excelente seja sua oposição ao protagonista, pois enquanto o Wallace é um trabalhador honesto que tem compaixão pelos animais e é realmente apaixonado pela Lady Toddington, o Victor é um riquinho babaca que caça animais por esporte e vê a Lady Toddington apenas como um troféu. Ele a vê apenas como uma escada para a riqueza, querendo se casar com ela para ter mais dinheiro e mais poder. Um verdadeiro cretino. Ele começa como aquele típico vilão de desenho animado que é bobo e te faz rir com tanta idiotice, mas com o passar do filme ele vai se tornando muito ameaçador, pois é o único na cidade que sabe que o Wallace é o verdadeiro monstro, só que ele mantém isso em segredo dos outros habitantes, justamente para poder tirar a vida do Wallace e assim matar 2 coelhos com uma cajadada só, literalmente, pois se ele conseguisse tirar a vida do Wallace, ele seria considerado o herói da cidade e ainda ficaria livre para se casar com a Lady Toddington. O Victor apresenta uma combinação muito boa para um vilão, ser divertido e ao mesmo tempo ameaçador, além dele ser um clássico. Próximo, em 23º, Don Lino de Espanta Tubarões. Se nesse mesmo vídeo a gente já falou sobre a paródia do Scar de Rei Leão, agora chegou a vez de falar sobre a paródia de um dos maiores personagens da história do cinema, a paródia de Don Corleone de Poderoso Chefão. E por mais que o filme que ele participe seja bem medíocre, ele é um ótimo personagem, pois ele possui um caráter humano muito forte, que é a complexidade que o filme trata sua paternidade. Don Lino tem um filho favorito justamente por esse filho ser muito parecido com ele, enquanto tem dificuldades para lidar com seu outro filho, que é vegetariano. Mas mesmo com essa dificuldade, ele sempre se mostra como um pai que se preocupa com os filhos, tanto que ele despede esse maluco aí apenas por ele ter insultado Lenny, e sem contar que ele é muito intimidador, tocando terror por onde passa. Mano, o cara é o poderoso chefão dos tubarões. Ao mesmo tempo que ele é um mafioso, ele é um homem de família, e toda essa contradição entre ser um chefão do crime e ser um cara que valoriza sua família o torna um personagem muito humano e até complexo. E a cena final onde ele se redime e aceita o Lenny do jeito que ele é, o torna um grande personagem. E se você levar em consideração que a mensagem por trás do Lenny é uma analogia à homossexualidade, torna toda essa situação ainda mais realista e palpável. Brabo apenas. Aviso: a partir do presente momento só restou o suprassumo dos vilões da DreamWorks, então se prepara aí que agora só vem pedrada. 22º lugar, Castinhos Dourados e os Três Ursos de Gato de Botas 2. Todo mundo já conhece a história da Castinhos Dourados, uma garotinha que se perdeu de sua família e acabou parando na casa de 3 ursos que o ensinaram uma lição e depois mandaram ela de volta para sua real família. Mas em Gato de Botas 2, a Castinhos acaba sendo adotada pela família dos ursos, o que poderia ser ruim tendo em vista que é um retcon da franquia, pois os 3 ursos já tinham aparecido como figurantes em Shrek 1. Inclusive, o Lord Farquaad tirou a vida da mamãe urso nesse filme. Mas dane-se isso, porque Gato de Botas 2 é bom demais e conseguiu dar muito carisma e presença para essa família, tornando todos eles excelentes personagens. E é até complicado chamar essa família de vilões, pois eles estão muito mais para antagonistas do que para vilões de fato. E a missão deles no filme é conseguir o desejo da estrela antes do gato e do João Trombeta. E entre todos os vilões desse filme, a Castinhos é a que possui o maior desenvolvimento, e ela só não fica numa posição melhor na lista justamente por não ser tão vilã assim. Não me entenda mal, ela é uma excelente personagem que possui complexidade e desenvolvimento, mas como vilã ela não é tão ameaçadora. Afinal, a importância dela no filme não está no fato dela ser uma vilã, mas na mensagem que a dinâmica da família dela representa, que além da valorização da vida, que é a mensagem principal do filme, a Castinhos ainda representa uma linda mensagem sobre famílias adotivas, pois a verdadeira família não é a que gera você, mas a que cuida de você. Brabo apenas. Em 21º lugar, Morte Rubra de Como Treinar o Seu Dragão. Esse vilão é absurdo. Morte Rubra é o vilão do primeiro filme de Como Treinar Seu Dragão, e ele é sinistro. Muitas pessoas argumentam que o verdadeiro vilão do filme é o Estoico, mas aí que tá, ele realmente é o antagonista do Soluço, mas não dá pra considerar ele um vilão, pois ele é o pai do Soluço. E quando você lembra que o Morte Rubra comandava todos os dragões para fazer o que ele queria, e quem não seguia suas ordens era devorado, você percebe que ele realmente é um vilão, pois ele assume uma postura
postura autoritária durante todo o filme. Ele não é um personagem que possui uma história ou motivações, ele é simplesmente a personificação do caos, colocando terror em cada cena que aparece. E essa é a sua maior qualidade, a ameaça que ele representa. É um vilão que coloca medo, tanto nos personagens como no público também. E aquela batalha lendária no final com o Banguela e o Soluço vencendo na base da estratégia é muito foda. Esse dragão marcou demais a minha infância, porque eu gostei tanto de Como Treinar Seu Dragão 1, e na época eu assisti no cinema, e depois ainda comprei o DVD pra assistir mais vezes. Então eu devo ter assistido esse filme pelo menos umas 384 mil vezes. E em todas essas ocasiões eu senti medo desse personagem, porque ele é muito assustador, e o desfecho dele explodindo em fogo é sinistro. Rumpelstiltskin de Shrek para sempre. Caso tivesse um prêmio para o vilão com o nome mais difícil, esse aqui ganharia de lavada, mas como não é o caso, fica justo sua posição na lista. O grande problema desse vilão é que ele saiu justamente com um dos piores filmes do Shrek, que é o Shrek 4, mas o Rumpel é uma das coisas que se salva nesse filme. Na verdade ele aumenta muito a qualidade do longa. E se lembra quando eu disse que tinham feito um retcon em cima da família Urso da Caixinhos Dourados? Pois é, acabaram fazendo um retcon aqui também, pois o Rumpel já tinha aparecido em Shrek 3 com um design totalmente diferente, mas não tem problema, porque o novo design dele é muito melhor do que o antigo, e porque ele é um vilão bem legal. A motivação desse vilão é se vingar do Shrek por ter indiretamente frustrado seus planos de conquistar tão distante. E o que mais chama a atenção nesse baixinho é o grau de ameaça que ele representa, pois ele manipula o Shrek e ainda zomba de tudo que ele perdeu no acordo, tipo perder a Fiona e os seus filhos, e ainda fica lembrando que o ogro só tem mais 24 horas de vida. Tudo isso sem apresentar nenhum tipo de remorso ou empatia. Esse maluco é desprezível. Quando a gente lembra o que ele fez com tão distante, transformando aquilo numa espécie de lugar pós-apocalíptico, dá pra entender o tipo de perigo que ele oferece. Lembrando que ele se tornou o rei de tão distante, e ainda fez uma parceria com as bruxas para se perpetuar no poder. E como se não pudesse piorar, ele ainda caçou e escravizou todos os ogros do mundo, só para diminuir a possibilidade do Shrek poder salvar o dia. O Rumpel é um ótimo vilão que infelizmente ficou preso em um filme mais ou menos. Próximo. Coronel de Spirit o Indomável, o filme de 2002, não aquele remake horroroso. E o Coronel é um dos personagens mais interessantes e realistas, não só desse filme, mas de toda a DreamWorks, já que ele retrata a vida de um coronel durante a Guerra Indígena Americana. E assim como os coronéis dessa época na vida real, ele é um homem extremamente arrogante e preconceituoso contra o povo nativo americano, que busca capturar cavalos para servir nas guerras. Mano, até os cavalos tem que servir na guerra, velho, isso é sacanagem. No final do filme ele revela ter um caráter multifacetado porque ele aceita a derrota e permite que o Spirit e o Pequeno Rio encontrem a tão aguardada liberdade. E isso faz com que o personagem não seja totalmente unidimensional, pois mesmo sendo um péssimo ser humano, ele ainda demonstrou ter um pouco de honra, sabe? Se você nunca assistiu Spirit, não perca tempo e vá assistir, porque é um filme incrível, com uma trilha sonora absurda e uma animação que faz brilhar os olhos, misturando animação 2D com elementos em 3D. Esse filme carrega uma mensagem sobre coragem, liberdade e não ceder a pessoas poderosas. Um filmaço que além de tudo ainda possui um incrível vilão. Lembrando que todos esses filmes estão na Meta TV, galera. Na posição 18 fica o General Mandíbula de Formiguinha Z. Agora chegou a hora de falar do filme mais injustiçado da história da DreamWorks, Formiguinha Z. E mano, esse filme é incrível. Eu fico triste em saber que a maioria da galera não reconhece a qualidade absurda desse longa. Ele é um filme adulto com uma crítica social muito bem feita e momentos realmente assustadores. Destaque para a guerra brutal que acontece entre as formigas e os cupins, e para a cena onde um personagem é queimado vivo. Então, para um filme tão sério e adulto, o seu vilão deveria estar à altura. E acredite, ele está. General Mandíbula é um general que está em busca de ser o líder das formigas, e por isso quer se casar com a princesa do reino. Não por amor, mas simplesmente pelo poder que essa relação vai oferecer. Tão tal que ele nem se importa em conhecer melhor a mulher com quem vai se casar. O relacionamento entre eles é puramente burocrático. Esse cara é tão maligno que ele manda seu próprio exército para uma missão kamikaze. E não fala isso pra ninguém. Ele sabia que os soldados iriam morrer, mas utiliza daquela linha de pensamento de que os fins justificam os meios. E o seu grande plano é acabar com a raça das formigas trabalhadoras e manter apenas as formigas guerreiras, para assim formar uma raça superior de formigas, fazendo com que ele se torne um vilão estilo bigodinho da Alemanha, tá ligado? E o mais engraçado é que ele foi o terceiro vilão que eu percebi da DreamWorks que tem semelhanças com o maior vilão da humanidade. Os outros dois são a Senhora Tweed e o Lord Shen, mas calma que já vai chegar a vez de falar sobre eles. Enfim, acredito que utilizei argumentos suficientes para comprovar como esse vilão é fantástico. E se você quiser uma análise detalhada de Formiguinha Z, deixa aí nos comentários que eu vou fazer com muito prazer, pois esse filme é maravilhoso.
Na posição 17 fica Humpty Alexandre Dumpty, de Gato de Botas 1. Ele era o melhor amigo do protagonista em sua infância, mas quando o gato começou a ser considerado o herói da cidade, o ovo maluco ficou com inveja do seu parceiro, revelando a índole grotesca por trás do seu caráter. No final desse flashback é mostrado que o Humpty engana o gato para roubarem juntos o dinheiro do banco da cidade, e no final os dois acabam se lascando. O ovo é preso e o gato se torna foragido. Muitas pessoas não gostam desse personagem pela sua motivação. O cara foi um baita de um FDP com seu melhor amigo, e depois ainda queria se vingar dele, sendo que foi ele que fez a merda no passado. Mas galera, é justamente isso que faz um vilão, uma motivação deturpada. Afinal, se ele tivesse a motivação correta, ele seria o herói, né? E um vilão que possui uma motivação errada é algo legal, pois nós temos todo o direito de odiá-lo, tá ligado? Sem ficar com aquele peso na consciência. Um vilão marcante que possui como motivação ficar rico, poderoso e se vingar do seu melhor amigo. Um verdadeiro otário que poderia estar mais na frente da lista, mas que não está pelo seu final, que na minha opinião foi muito decepcionante. Ele passa o filme inteiro fazendo todo tipo de maldade para no final se redimir com um simples "me desculpa, mano". Se esse finalzinho tivesse sido um pouco melhor desenvolvido, ele teria se tornado um vilão ainda mais memorável. Uma das coisas que me fizeram gostar muito dele foi a sua morte, visto que ele passou sua vida toda procurando por ouro, mas na real ele era feito de ouro, ou seja, o que ele almejou em toda a sua vida na verdade estava com ele o tempo todo. Brabo apenas. Em 16º lugar fica Ares de Simba, agora que talvez seja a vilã mais linda das animações, que eu tô ligado que muito marmanjo era apaixonado por ela na infância, inclusive eu, não vou mentir. A deusa do caos é uma das vilãs mais memoráveis dessa empresa. Sua animação belíssima, aliada à sua sensualidade, a torna uma vilã inigualável. Isso sem contar o fato dela ser muito poderosa. Ela é literalmente uma deusa, seus poderes são quase ilimitados. A maneira como ela convence o Simba de roubar o livro da paz, o jeito que ela se transforma em outros personagens para manipular situações a seu favor, e como ela explora a natureza previsível dos humanos, são aspectos muito favoráveis na construção dela. Porém, como nada é perfeito, o fato dela praticamente não aparecer ativamente durante o filme, tendo uma participação ativa apenas no começo e no final, pois durante o segundo ato do longa, ela fica apenas mandando seus monstros atacarem, e ela nem chega a mandar todos, o que eu achei muito paia. Porém, mesmo com essas falhas, ela ainda é uma vilã incrível, que com certeza é uma das melhores da DreamWorks. Senhora Tweed de A Fuga das Galinhas. Eu já escolhi logo uma vilã sádica e gananciosa, que não se importa em matar se for pra conseguir dinheiro. Ela é tão cruel que humilha o próprio marido o filme inteiro. E por mais que ela seja muito maligna, ela não pode ser considerada burra, já que ela montou todo um esquema pra fazer tortas de galinhas e ganhar muito mais dinheiro do que com a venda só de ovos. E o filme deixa bem claro que ela odeia os animais. Não é como se ela só fizesse aquilo pelo dinheiro, não. Ela realmente detesta as galinhas, sem motivo nenhum, tá ligado? Ela é uma pessoa realmente má. E pra quem não sabe, todo esse filme é uma grande alusão a como os judeus eram tratados na Segunda Guerra Mundial, retratando os galinheiros como se fossem verdadeiros campos de concentração. Ou seja, é como se essa personagem fosse a própria alemã do bigodinho da DreamWorks. Dave de Pinguins de Madagascar. Quando eu estava reassistindo Pinguins de Madagascar, percebi que aquele na verdade era um ótimo filme, com o desenvolvimento da relação entre o capitão e o recruta sendo uma de suas maiores qualidades. Mas não estamos falando sobre esse ótimo filme que infelizmente quase ninguém se importa, e sim do seu vilão, Dave o Polvo. Ele foi descartado de quase todos os zoológicos do mundo para dar mais espaço aos pinguins, e por isso cresceu sentindo ódio deles, principalmente com o quarteto que a gente conhece. Em determinado momento ele fica morando na água da privada, mano, o cara realmente sofreu muito. E com toda essa raiva, ele começou a se disfarçar de cientista e acaba criando uma máquina para transformar os pinguins em criaturas feias, para que assim ninguém mais gostasse deles e eles fossem abandonados igual acontecia com os polvos. E por mais que não pareça, esse plano do Dave é muito cruel. Antes eu achei que esse fosse um plano besta, e que se ele realmente fosse um vilão maldoso, teria matado os pinguins, e não transformado eles em criaturas feias. Mas ele mesmo fala no filme que apenas matar não seria castigo suficiente para a raiva que ele sentia dos pinguins. E ao transformá-los em criaturas feias, eles seriam odiados por quase toda a humanidade, sendo tratados como verdadeiras pragas. Eles seriam caçados, mortos e tudo mais, além de servirem como cobaias em laboratórios, né? Pois iriam querer estudá-los. E todo mundo sabe muito bem como são tratadas as cobaias de laboratórios, daquele jeito cruel que só a humanidade sabe fazer. Você pode até achar que eu tô ficando maluco, e talvez eu esteja mesmo, mas eu percebi uma certa similaridade entre o Dave e o Lord Shen.
Isso porque os dois vilões nunca aceitaram seu passado e passaram a vida toda tendo ódio como seu principal objetivo. O Lord Shen tendo sua vida teoricamente arruinada pelo suposto guerreiro preto e branco que o derrotou na profecia, e o Dave tendo sua vida arruinada porque as pessoas preferiam muito mais ver pinguins do que polvos. E, coincidentemente, os pinguins também são preto e brancos. Você nota que tanto o Po quanto os pinguins não tiveram culpa do que aconteceu com o Shen e o Dave, e mesmo assim esses dois cretinos insistem em odiá-los, ao invés de aceitar que infelicidades acontecem e seguir com suas vidas. Eles preferem ficar remoendo e remoendo o passado. No final do filme, o próprio Dave revela que mesmo depois de ter concluído sua vingança sobre os pinguins, ele ainda se sentia vazio, e para superar esse vazio, a única coisa que ele pensou foi em fazer isso com outras espécies, que não tinham nada a ver com seu sofrimento no passado, tipo os cachorrinhos e os gatinhos. Isso exemplifica o caminho que chegamos quando nos rendemos ao ódio, que é nunca se satisfazer, pois você sempre vai querer odiar mais e mais. Se o plano do Shen no final de Kung Fu Panda 2 desse certo e ele conquistasse a China, você acha mesmo que ele ficaria satisfeito? Pois eu tenho certeza que não. Aposto que se ele concluísse seu objetivo de dominar toda a China, ele ia querer dominar mais e mais lugares, até que um dia fosse derrotado e morto, igual ao Dave, que quando finalmente realizou o que almejava, percebeu que aquilo não era suficiente, pois o caminho do ódio nunca vai te deixar satisfeito. Foi por isso que eu gostei tanto do Dave, porque ele trouxe consigo a mensagem de onde chegamos quando nos rendemos à vingança, ao invés de perdoar e seguir em frente, que é o correto a se fazer. Em 13º lugar, João Trombeta de Gato de Botas 2. João Trombeta é o clássico filhinho da mamãe mimado que quer tudo do seu jeito e odeia quem discorda de sua visão deturpada do mundo. Motivado pela inveja que sentia de outras criaturas mágicas, principalmente do Pinóquio, pois ele queria ser o centro das atenções a todo custo e não estava nem um pouco interessado em dividir o palco com outros. Ele sente um remorso muito grande por ser lembrado apenas como uma canção infantil, ao contrário de outras criaturas que possuíam contos épicos sobre elas. E com esse remorso em mente, ele busca obter todos os itens mágicos, mesmo que ele não tenha um interesse específico nos poderes que busca. Ele quer ter apenas pela ganância, tipo aquelas pessoas fúteis que querem comprar tudo só por comprar, só para se sentir superior aos outros com coisas superficiais, sabe? Pois é, o João Trombeta quer toda a magia do mundo para ser o grande centro das atenções. Ele é mau em todos os aspectos possíveis. O filme ressalta várias vezes como o João era um péssimo ser humano, que não sentiu o menor remorso nem pelos seus próprios empregados. O cara matava eles por nada, tá ligado? Nem parece que é de um filme infantil um vilão tão sanguinário assim. Ele é realmente um vilão, pois é uma pessoa realmente má. Não é aquele tipo de vilão que possui humanidade ou coisa do tipo, não. Ele é maldade pura, possui uma visão do mundo que só faz sentido para ele, é ameaçador do começo ao fim, afinal ele possui à sua disposição as mais variadas criaturas e poderes mágicos que você pode imaginar, além de vários empregados formando quase que um exército. Outro aspecto a ser lembrado desse personagem é o seu contraste com os outros vilões do filme, pois enquanto a Caixinhos no fundo é uma boa pessoa e o Lobo só está cumprindo seu papel como entidade responsável pela morte, o João Trombeta faz maldade porque quer e dane-se quem pensa diferente. Um vilão incrível que complementa muito bem o perfeito filme em que ele aparece. Gato de Botas 2 é incrível, mano. Puta, que filme eu... Alguns de vocês podem morrer, mas é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Lord Farquaad de Shrek 1. Esse é o famoso vilão que construiu um castelo gigante tentando compensar outra coisa, se é que vocês me entendem. Esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? E ele é desprezível. Primeiro que por conta do seu tamanho reduzido, ele acabou desenvolvendo um complexo de grandeza. Irônico, não? Se tornando uma pessoa completamente narcisista e egoísta, querendo expulsar todas as criaturas de contos de fadas do seu reino, sendo que ele é uma criatura de contos de fadas. Então isso não faz o menor sentido, tá ligado? Curiosidade, o Lord Farquaad é filho do Zangado. Não esse Zangado. Esse Zangado. Sim, aquele mesmo da Branca de Neve. Eu acho que isso quer dizer muita coisa, né? E ele é muito cruel. No filme mostra ele expulsando todas as criaturas de contos de fadas do seu reino e torturando elas também. O cara é um verdadeiro maluco. E pra piorar, ele nem era apaixonado pela Fiona. Só fez tudo aquilo mesmo porque a Fiona é uma princesa. Então se ele se casasse com ela, ele se tornaria um rei. Só por isso, ele nem amava ela de verdade. No final, o safado teve o que merecia quando foi comido por um dragão. Ou melhor, pela esposa do burro.
Em 11º lugar, Grimmel, o Cruel, de Como Treinar Seu Dragão 3. Agora um verdadeiro psicopata. Grimmel é um vilão que tem como objetivo exterminar os dragões, especialmente a espécie Fúria da Noite. Uma motivação bem maligna, diga-se de passagem. E você sabe por que não aparecem outros Fúrias da Noite no primeiro e no segundo filme? Porque o Grimmel praticamente levou a espécie à extinção, sobrando apenas o Banguela e a Fúria do Dia como sobreviventes, ressaltando como os atos desse vilão impactaram diretamente o universo de Como Treinar o Seu Dragão. Grimmel é um cara muito inteligente que fica o filme inteiro bolando planos e estratégias para encurralar os protagonistas, e as suas táticas são muito boas. A forma como ele encontrou de dominar os dragões é muito sádica. Ele dopa os dragões com seus próprios venenos e os mantém basicamente como refém dele. Os dragões que ele utiliza são muito fodas. São dragões parecidos com escorpiões que jorram veneno ácido em seus inimigos. Esses dragões dele são muito aterrorizantes. Sem falar do seu design. Não sei vocês, mas pra mim, cabelo branco é algo que combina muito com personagens malucos iguais a ele. O Grimmel é o oposto do Soluço, pois ambos estiveram em situações parecidas na infância, só que um optou pelo caminho da luz e o outro das trevas. Soluço, ao se deparar com Fúria da Noite, o libertou e o ajudou a recuperar sua habilidade de voar, desenvolvendo uma grande relação de amizade com ele. Isso seria o caminho da luz, pois o Soluço escolheu o caminho correto a seguir. Já o Grimmel foi lá e matou o Fúria da Noite quando o encontrou na infância, ou seja, ele seguiu pelo caminho das trevas, o caminho errado, e ainda sente orgulho disso. E mesmo que ele tenha morrido no final, o maldito ainda conseguiu realizar seu grande objetivo de vida, que era separar a humanidade dos dragões. Quando o Soluço percebeu no final que a única forma de proteger os dragões era os exilando, já que sempre haveria algum empecilho para dificultar a vida deles aqui na Terra, seja algum dragão maligno querendo controlar todos, como foi o Morte Rubra, ou seja algum canalha com vontade de dominar os dragões, como era o caso do Drago Sangue Bravo. Os dragões nunca poderiam viver em paz, pois sempre alguma coisa apareceria para trazer a destruição a eles, e por isso Soluço optou por separar em definitivo os dragões dos humanos, realizando assim o plano de Grimmel, que era separar a humanidade deles. É triste saber que mesmo esse canalha indo de arrasta pra cima, ele ainda conseguiu cumprir seu objetivo de vida, realmente lamentável. O único defeito dele é que com o decorrer do longo ele vai sendo deixado meio de lado para dar mais destaque a outras subtramas, como a separação do Banguela e Soluço, por exemplo, e por ser meio ofuscado no final, esse vilão não conseguiu despertar seu potencial máximo. Uma pena, pois a introdução dele é absurda, ele simplesmente acaba com o dragão sem demonstrar nenhum tipo de medo, o cara é sangue frio. Enfim, próximo. Drago Sangue Bravo, de Como Treinar o Seu Dragão 2. Simplesmente um dos vilões mais imponentes de todas as animações. Esse cara é muito foda. Ele quer se aliar aos dragões, mas não na base da cooperação como faz o Soluço, e sim na base da dominação. Dominação essa na base da violência. Ele utiliza não só a violência física, mas também a violência psicológica para intimidar os dragões, e assim poder dominá-los a partir do medo que eles sentem. Ele é tão brabo que enfrenta os dragões na cara limpa, mesmo sem ter um braço, utilizando apenas uma lança e a sua capa que protege do fogo. E só isso já é suficiente para ele deitar os dragões na porrada. O cara é muito brabo. Mas que lindo pesadelo. Breu, de A Origem dos Guardiões. A palavra que define perfeitamente esse vilão é assustador. Afinal, o cara é literalmente o bicho papão. O Breu é um personagem extremamente sádico, pois o seu maior prazer é transformar o sonho das crianças em pesadelos. E juntando isso com os cavalos dele, que são monstros assustadores, tornam ele um vilão muito amedrontador. O cara simplesmente matou o Sandman a sangue frio, e além dele ser muito inteligente e sempre manipular todo mundo, pois ele sabe exatamente qual é o medo das pessoas. E ele usa justamente esse medo para manipulá-las, para fazer elas de marionete, tá ligado? Titã de Megamente. Agora sim, um vilão realmente forte. O Titã é o Superman do mal. Muito antes disso virar moda com alguns personagens como o Capitão Pátria, Omni-Man, Superman do Injustice e por aí vai. O Titã veio muito antes disso tudo, se tornando um vilão verdadeiramente complexo, pois ele é um exemplo de como o poder pode corromper o homem, já que ele não era um vilão. Ele não era uma pessoa ruim. Ele só era um nerd que trabalhava como cameraman em um jornal e acabou recebendo os poderes por acidente. Porém, como eu tinha dito antes, esse
Esse personagem comprovou a teoria de que o poder corrompe o homem, porque ele se tornou um herói e achou que a vida dele seria perfeita, mas não foi o caso. A vida de super-herói exige muita responsabilidade, não é uma vida moleza como ele achou que seria. E como ele era um irresponsável, usou seus poderes para fazer do mundo o seu próprio parque de diversões. Esse cara é tão maluco da cabeça que ele virou o Capitão Pátria só porque ele levou um fora da Rosane. O cara é doido. Que os ogros não vivem felizes para sempre! Fada Madrinha de Shrek 2. A vilã que é um contraponto à Disney, pois a gente sempre viu a Fada Madrinha como aquela figura boa que representava generosidade e esperança. Mas como Shrek é uma grande sátira da Disney, é claro que a Fada Madrinha seria diferente, né? E nesse universo ela é simplesmente uma mafiosa, manipuladora, que quer tudo do seu jeito e quem desobedecer ela, morre. Ela é dona da maior fábrica de poções do mundo, tipo uma mega empresária capitalista. E ela também adora conceder favores para pessoas poderosas e depois ir lá e cobrar esses favores. Tipo um agiota, tá ligado? Como foi o caso do rei, que era um sapo e foi transformado em humano por ela. E o acordo seria de que o rei arranjaria sua filha para casar com o filho da Fada Madrinha, o Encantado, para que o Encantado se tornasse rei e ela pudesse ter mais poder. Pois além de ser dona de uma fábrica, ela ainda seria mãe de um rei. Ou seja, muito poder, né? Porém, o plano dela dá errado quando Shrek aparece no meio para atrapalhar tudo. Ela é uma vilã clássica das animações, que mesmo sendo uma pessoa tão maligna, ainda apresenta traços de humanidade. Tipo o fato dela sempre estar preocupada com a sua dieta e mimar muito o Encantado, que é seu filho, fazendo ela parecer uma tiazona, só que uma tiazona do mal. Em sexto lugar, Kai, de Kung Fu Panda 3. Kai foi o vilão que fechou a trilogia Kung Fu Panda e que infelizmente foi revivida com a péssima vilã Camaleô de Kung Fu Panda 4. Era melhor ter parado no Kai mesmo, né? Eu acho que não é segredo pra ninguém que o Kai é amplamente considerado como o pior vilão da trilogia, mas isso não significa que ele é ruim, pois os outros dois vilões são tão absurdos que realmente fica difícil se comparar com eles. O Kai tem duas motivações: se tornar o guerreiro mais poderoso do mundo e se vingar do seu ex-melhor amigo Oogway, destruindo todo o legado dele. E a raiva dele contra o Oogway é explicada na sua história. Eles eram melhores amigos e parceiros de luta. Em sua batalha mais perigosa, Oogway foi seriamente ferido e ficou à beira da morte. Kai, que era quase como um irmão para ele, o carregou por vários dias, na chuva, na neve, no sol, procurando pela salvação do seu melhor amigo, até que ele encontrou a aldeia dos pandas e lá eles foram introduzidos ao poder do Chi, que é a energia espiritual do universo de Kung Fu Panda, e o Kai ficou obcecado por ela, chegando ao ponto de derrotar outros mestres para roubar o seu Chi. Aquela típica história da ganância cegar um homem que já foi bom um dia. Oogway, preocupado com seu colega, até tentou convencer ele com palavras, mas como dizia o androide número 16... Gohan, vê se você me escuta. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. A única forma de parar a ganância do Kai era o matando, e foi isso que o Mestre Tartaruga fez. Por isso o ódio do Kai. Na sua visão deturpada, o seu melhor amigo o traiu. Aquele pelo qual o Kai tinha arriscado sua vida, o matou. Naquele momento, os pensamentos de Kai se voltaram apenas para duas coisas: ganância e vingança. Ganância para obter o Chi e vingança contra o seu melhor amigo. Não bastando ter uma ótima história e ótima motivação, Kai ainda possui um requisito valioso para um vilão: sua ameaça. Pois durante todo o filme ele derrota guerreiros e mais guerreiros. E não bastando ele sozinho ser extremamente poderoso, ainda conta com a ajuda dos seus zumbis de Jade, o que o deixa ainda mais ameaçador. Ele simplesmente destrói o Palácio de Jade e ainda derrota o Shifu no processo. E aquele momento que o Po se sacrifica com seu golpe kamikaze é uma das cenas mais lindas de todo o Kung Fu Panda. Me arrepio toda vez que eu vejo. Vilão incrível dentro de um filme incrível. O Kratos bovino não decepciona. Capitã Chantel de Madagascar 3. Madagascar nunca foi uma franquia conhecida pelos seus vilões, tanto que o primeiro praticamente nem tem vilões e no segundo o vilão é apenas um alívio cômico. Mas tudo isso mudou com a chegada de Madagascar 3. Esse filme apresenta a Capitã Chantel, que é uma vilã maravilhosa. Sério, ela é muito boa, tanto que ela eleva muito a qualidade desse filme, porque ela tem presença. Quando ela aparece em tela, você sabe que o bicho vai pegar. Se liga nessa cena que mostra como ela é foda. Essa
personagem simplesmente toca o terror quando aparece em tela. Pra vocês terem noção, com apenas 7 anos de idade, ela acabou com a vida do seu primeiro animal, que era um papagaio. E depois disso, ela ainda estrangulou uma cobra. E aí ela já tinha pegado um gosto pela violência. Tanto que ela entrou pro departamento de animais, não para protegê-los, mas para matá-los. A bicha é cruel. E o grande objetivo dela nesse filme é arrancar a cabeça do Alex para servir de decoração na sua casa. Mano, até eu tenho medo dessa mulher. Quando eu assisti Madagascar 3 na infância, eu tive pesadelos com ela. E aí veio o questionamento. Ou eu sou medroso demais, ou é ela que é amedrontadora demais. Sei lá. Em quarto lugar, Ansés, de Príncipe do Egito. Agora um dos personagens mais complexos e humanos da DreamWorks. Ele é um personagem multifacetado com dilemas morais a serem discutidos durante o filme, e que fazem qualquer um compreender ele. Sua personalidade é desenvolvida a partir de 3 aspectos. Sua vontade de receber a aprovação do seu pai, que revela uma insegurança, seu papel como faraó do Egito, o homem que tem a responsabilidade de liderar toda uma civilização, e seu amor e respeito para com seu irmão Moisés. Estas 3 camadas ajudam a dar um carisma muito grande para o personagem, que por si só já é bastante carismático, mas com essas facetas humanas envolvidas, só deixam sua personalidade ainda mais identificável para o público. Seu envolvimento com o filme é dividido em 2 arcos. O primeiro como um príncipe gente boa e irmão próximo de Moisés, e o segundo como faraó, sendo um líder autoritário para o Egito. Mais um elo fraco pode partir a corrente de uma poderosa dinastia. Essa mensagem dita pelo seu pai ressoa em seus pensamentos até o dia da sua derrota. Essa insegurança quanto ao medo de não conseguir dar orgulho ao seu pai é uma das coisas que mais humanizam esse personagem, pois quantas pessoas nesse mundo já não passaram sua vida inteira buscando dar orgulho para sua família, mesmo que sendo de uma forma equivocada, como é o caso do Ramsés. Moisés, depois de perceber as maldades que o povo do Egito passava, foi embora de seu lar para tentar descobrir quem ele era de verdade. E quando recebe uma missão dada diretamente por Deus de libertar seu povo, volta para sua civilização antiga e tenta convencer Ramsés disso. E quando o mesmo nega esse pedido, ele se assume como o vilão do filme. E é nesse momento que ele sai da camada de personagem gente boa para um líder autoritário, tendo em vista que o pedido de Moisés apenas aflorou a sua raiva, tornando ele um líder ainda mais autoritário, piorando a situação do povo. Porém, quando ele se assume como vilão, sua trajetória fica ainda mais difícil, sofrendo perdas em cima de perdas, com seu pior momento sendo o falecimento de seu filho, revelando a subversão que vem por trás desse personagem, onde ele, ao invés de apresentar desafios para o protagonista superar, o protagonista é Moisés que apresenta desafios para ele superar, e todas as decisões que ele toma nessa jornada vão de encontro à fala dita por seu pai. Mais um elo fraco pode partir a corrente de uma poderosa dinastia. Ou seja, no fundo ele só queria provar que seu pai estava errado. O problema é que essa necessidade de aprovação custou não só todo o seu império, mas a vida do seu filho também, e no final, a fala dita pelo seu progenitor acaba se tornando verdadeira. Finalmente, um oponente digno. Tai Lung de Kung Fu Panda. Eu tenho certeza que quando você clicou nesse vídeo, já sabia que esse vilão apareceria na lista, porque ele é amplamente considerado como um dos melhores vilões das animações. Esse leopardo é sinistro. E agora sejam bem-vindos ao nosso top 5 momentos mais fodas do Tai Lung. Em quinto lugar, ele manipulou o Chi antes desse elemento ser introduzido na franquia. E pra quem não sabe, ele fez isso naquela luta no Palácio de Jade. Em quarto lugar, ele foi o primeiro a dominar os 1000 pergaminhos do Kung Fu. Em terceiro lugar, ele escapou da prisão Shogun, uma prisão que tinha 1000 guardas e apenas uma saída. E ele fez tudo isso usando apenas uma pena de pato. Em segundo lugar, ele derrotou todos os 5 furiosos sozinho. E ele não apenas derrotou, ele humilhou os 5 furiosos. E em primeiríssimo lugar, ele derrotou o mestre Shifu, um dos mestres mais lendários da franquia Kung Fu Panda. Não tem como dizer que esse leopardo é sinistro. Isso sem contar o design dele, a sua motivação, história de origem e muito mais. Mas se você quiser saber mais sobre esse vilão, recomendo que assista ao meu vídeo que está no card aí em cima. Escuta, só escuta esse assobio.
Eu ainda preciso dizer alguma coisa. Gato de Botas 2 é um filme que possui 3 vilões. E de começo você pode achar que isso deixa o roteiro do filme bagunçado. Mas não é o caso, porque o filme consegue desenvolver bem os 3 vilões que apresenta. Eu quero falar sobre o melhor vilão desse filme, o Lobo da Morte. Eu adoro cheiro de medo. Só a introdução dele já é uma obra de arte. Eu vou tentar resumir aqui pra vocês o porquê eu acho isso. O filme começa com um musical que serve para introduzir pro público a lenda do Gato de Botas. E toda essa cena tem a intenção de mostrar como o Gato de Botas é poderoso, como ele nunca foi tocado por uma lâmina, como ele é invencível e por aí vai. Tanto que ele derrota um gigante como se não fosse nada, como se fosse só mais um dia normal pra ele. Ele fica brincando e tirando onda no meio da ação, rindo da cara dos seus inimigos e até da própria morte. É a introdução perfeita para mostrar o poder desse personagem. E logo depois dessa introdução, o filme mostra o vilão do filme, o Lobo Mau, que teoricamente seria um caçador de recompensas e que faz tudo que o gato julgava como impossível. Ele nunca tinha sido derrotado, agora foi. Nenhuma lâmina nunca tinha tocado nele, agora tocou. Ele nunca tinha visto o próprio sangue, agora tá vendo. Então toda a construção dessa cena já faz do Lobo um excelente vilão, porque ele simplesmente destrói o psicológico do protagonista. Isso tudo apenas no começo do filme. E com o decorrer da animação, ele só vai se tornando cada vez mais ameaçador, até que no final ele revela que não era um caçador de recompensas, ele era a própria morte, não metaforicamente, mas literalmente a morte. Vilão foda. E pra ser bem sincero, eu só não coloco ele em primeiro lugar porque ele não é tão vilão assim. Ele tá mais pra antagonista, tá ligado? E dependendo do seu ponto de vista, ele nem pode ser considerado um cara tão mal assim, como eu já expliquei nesse vídeo aí que tá no card e na descrição. Com a arma ao meu lado, toda a China se curvará perante mim. Lord Shen de Kung Fu Panda 2. Esse miserável é a própria definição de maldade. E eu concordo com o Dark Blue, que fez o seguinte comentário aqui no canal: existir alguém como Shen em uma animação infantil é equivalente a um milagre. Muito obrigado, Dark Blue, pela sua participação. E se você quiser aparecer no canal também, sempre deixe um comentário, porque além de você me ajudar com o engajamento do vídeo, você ainda tem a chance de aparecer aqui no canal, caso seu comentário seja muito bom, igual foi o do Dark Blue. E outra coisa, o YouTube liberou a função de seja membro, então se você quiser ser membro do canal e ter direito a poder assistir os vídeos com antecedência, ajudar nos roteiros, ter seu nome no final de cada vídeo e participar de um grupo exclusivo no WhatsApp só para conversar sobre a DreamWorks, é só assinar aí embaixo. Lembrando que o valor mínimo é de apenas R$5. Mas voltando pro pavão doido, ele, assim como a senhora Tweed, é uma espécie de representação do alemão do bigode, porque além dele ser um assassino que dizimou a espécie dos pandas, assim como o alemão maluco queria fazer com os judeus, ele também usa símbolos que parecem muito com os símbolos utilizados no movimento alemão de 1945. E isso demonstra como o personagem é malvado, além do fato dele ser muito poderoso. Na cena de introdução, ele já derrota 2 mestres de Kung Fu sem fazer muito esforço, e esses mestres são lendários. E ainda mata o terceiro com uma arma de fogo desenvolvida por ele mesmo. E o melhor é que mais pra frente no filme, os protagonistas passam pelo túmulo desse personagem, deixando tudo ainda mais assustador pra quem tá assistindo, e corroborando com o comentário do Dark Blue, porque essa cena do túmulo em um filme infantil é um absurdo. Isso não parece ser de um filme pra crianças, mano. É muito assustador. Agora, falando mais sobre a arma de fogo que ele construiu, mostra que além de tudo, ele é um vilão inteligente, que foi o primeiro em todo esse universo a criar uma arma de fogo. E ele criou essa arma de fogo utilizando a pólvora, que tinha sido inventada para fazer fogo de artifício, mas o Shen a usou para fazer canhões, inspirado na vida real, porque na vida real a pólvora também tinha sido utilizada para fazer fogo de artifício, mas alguém achou que seria uma boa ideia usar essa mesma pólvora para fazer armas. E toda essa alusão à vida real torna a história desse vilão extremamente complexa. O Shen, além de poderoso, é praticamente sem sentimentos, pois como a gente vê no filme, ele acaba com o principal general do seu exército por nada, tá ligado? Sem motivo nenhum. Esse pavão é um psicopata completo. O cara é doido, meu irmão. Deixa um like aí. Nossa, falei muita merda.